Aviso: este vídeo é um resumo de um caso real, com conteúdo sensível. Nada aqui é gráfico, mas o que aconteceu nessa ilha é pesado. E no final desse vídeo, você vai entender por que ela é chamada de o lugar mais mal-assombrado do mundo. Olá pessoal, meu nome é José Fernandes, e hoje eu vou te levar para um lugar que a própria Itália prefere esquecer. Prepare-se, porque essa história não começa com fantasmas. Ela começa com guerra, abandono e pessoas sendo enviadas para arrasta para cima, sem escolha. A ilha de Poveglia fica a cerca de 15 quilômetros de Veneza, a pequena, silenciosa e isolada. Mas cada centímetro daquele solo guarda algo que muita gente tentou esconder antes da peste. Vieram as guerras. Na Idade Média, invasões bárbaras forçaram populações a fugir para ilhas próximas. Poveglia virou refúgio improvisado. Depois virou ponto estratégico militar. Fortificações foram erguidas, muros foram construídos, mas proteção nunca foi o destino final daquele lugar. Durante conflitos entre venezianos e genoveses, a ilha virou palco de confronto. Prisioneiros eram levados para lá, e muitos deles, nas guerras napoleônicas, relatos indicam que capturados eram queimados na ilha. Não havia julgamento, não havia defesa, era simplesmente o fim. Mas o pior ainda estava por vir. Século XIV, a peste bubônica começa a se espalhar pela Europa, uma das epidemias mais devastadoras da história. Estima-se que 1/3 da população europeia foi de arrasta para cima. A doença vinha de bactérias transportadas por pulgas em ratazanas, e as cidades medievais eram o cenário perfeito para o caos. Ruas sujas, sem saneamento, animais circulando livremente. Os sintomas começavam com febre alta, calafrios, fraqueza extrema, e depois surgiam os bulbos, inchaços dolorosos na pele. Era praticamente uma sentença. Veneza era uma potência comercial. Navios chegavam de todos os cantos do mundo. Especiarias, tecidos, mas também doença. E foi aí que Poveglia ganhou seu papel mais sombrio. Em 1776, a ilha passou ao controle da administração pública. Qualquer navio suspeito precisava parar ali antes de entrar em Veneza. 40 dias isolado. Daí nasce o termo quarentena. No início parecia uma medida de proteção, mas rapidamente virou abandono. Qualquer sintoma estranho era motivo para envio à ilha. Tossiu diferente, vai para Poveglia. Febre leve, vai para Poveglia, não importava se era peste ou não. O medo falava mais alto que a ciência. Famílias eram separadas pés do um lado, filhos de outro, sem explicações, sem despedidas. Quem ia sabia que dificilmente voltava. Alguns já chegavam sem vida. Outros adoeciam na própria ilha. E ali não havia estrutura suficiente. Faltava comida, faltava cuidado, faltava humanidade. O governo tratava o local como descarte, como se fossem números, não pessoas. Relatos históricos indicam que corpos se acumulavam. Chegou um ponto em que não havia onde enterrar. Fogueiras foram acesas, cinzas misturadas ao solo. Estima-se que cerca de 160 mil pessoas foram de arrasta para cima ali. Repito, 160 mil. Em uma ilha pequena. Alguns pesquisadores afirmam que parte do solo é composto por restos humanos. Pensa nisso. Você pisa, e abaixo de você a história há sofrimento, há abandono e revolta. Os médicos da época usavam máscaras com bico longo, dentro delas ervas aromáticas. Eles acreditavam que o cheiro protegia da doença. Hoje sabemos que não era assim que funcionava, mas naquela época era o que tinham. A quarentena durou até 1814, por um breve período. Silêncio. A ilha parecia finalmente descansar, mas o destino dela ainda não estava satisfeito. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi instalado ali. E é aqui que a história ganha um novo capítulo sombrio. Pacientes com transtornos mentais foram enviados para a ilha, oficialmente, para tratamento, extraoficialmente. Os relatos são perturbadores. Testemunhos falam sobre procedimentos invasivos. Alguns ex-funcionários relataram práticas questionáveis. Pacientes isolados por semanas. Tratamentos experimentais. Silêncio imposto. Na década de 1930, um diretor assumiu o hospital. Segundo rumores locais, ele não era exatamente gentil. Dizem que realizava procedimentos agressivos, sem anestesia adequada, sem consentimento. Pacientes já fragilizados
sofriam ainda mais. A ilha parecia repetir seu padrão. Pessoas indesejadas sendo enviadas para longe dos olhos públicos. Mas algo começou a acontecer. Relatos dizem que o diretor começou a ouvir vozes. Passos em corredores vazios, sussurros na torre do hospital, sombras se movendo. Ele dizia que sentia presenças. Alguns acreditam que era culpa. Outros acreditam que era algo além. O fato é que um dia ele subiu até a torre mais alta e nunca mais desceu como antes. A versão oficial diz que ele caiu. Moradores contam outra história, que ele se jogou ou foi empurrado por algo invisível quando atingiu o chão. Dizem que ainda respirava e uma névoa teria envolvido seu corpo, até que ele foi de arrasta para cima. Coincidência, justiça? Ou lenda criada pelo medo? Em 1968, o manicômio foi fechado. Denúncias vieram à tona, abusos, negligência, pacientes marcados para sempre. A ilha foi oficialmente abandonada, proibida para visitação pública, propriedade do governo italiano. Mas o silêncio nunca foi total. Em 2009, o programa Ghost Adventures visitou o local. Eles queriam registrar fenômenos paranormais. Assim que chegaram, algo estranho aconteceu. O barco ficou encalhado. 24 horas presos na ilha, sem conseguir sair. Coincidência? Durante a noite, relataram barulhos inexplicáveis. Equipamentos falhando, câmeras desligando sozinhas, tripés caindo sem ninguém tocar, sussurros captados nos áudios, e uma sensação constante de observação. Um dos membros relatou sentir algo tocar seu rosto. Outro disse ter ouvido seu nome sendo chamado, mesmo estando sozinho. Eles saíram de lá abalados e nunca negaram o que sentiram. Alguns visitantes clandestinos afirmam que a ilha tem uma energia pesada, como se o ar fosse mais denso, como se a história ainda gritasse. Em 2014, o governo italiano tentou leiloar a ilha. A ideia era transformar o local em hotel de luxo. Mas investidores recuaram. Relatos assustaram compradores. Quem quer construir luxo sobre 160 mil histórias interrompidas? Quem quer dormir onde milhares sofreram? Hoje, a ilha permanece fechada, rodeada de mistério, protegida por leis e talvez por algo mais. Mas aqui vai a reflexão. Será que Poveglia é mal assombrada? Ou é simplesmente um espelho da crueldade humana? Guerras e epidemias en abandono en experimentos, pessoas tratadas como descartáveis. Talvez o verdadeiro terror não esteja nos fantasmas, mas nas decisões frias tomadas por autoridades. No medo transformado em opressão, na falta de humanidade. E isso revolta, porque muitos foram enviados para lá sem culpa, sem defesa, sem justiça. E você? Pisariali, você passaria uma noite sozinho naquela ilha, com o vento soprando entre ruínas, com o eco do passado nos corredores vazios. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que muita gente tenta esconder. E comenta, você acredita que o lugar é assombrado? Ou que o verdadeiro terror foi humano? Me segue no Instagram para conteúdos extras, e se você tem um relato, manda para aparecer aqui. Eu sou José Fernandes, e essa foi a história de um dos lugares mais mal assombrados do mundo. Até a próxima.